Outro método de extensão que a gente vai detalhar agora é a visita. Também é um método simples, mas esse já exige algum nível de planejamento. Enquanto o contato foi uma casualidade, esse aqui é um método ativo, que você vai buscar realizar. Então necessita um nível de planejamento. Aqui é uma visita que a gente fez ao assentamento São José, em Valença. Aqui, por coincidência, o produtor também é José, o nome dele, aqui é o filho dele. Porque é do tempo que eu tinha bastante cabelo ainda. Então, esse método é um método individual, mas também pode ser em grupo, se você marcar com uma comunidade, com os representantes da comunidade e os associados de determinada associação, ou os assentados de um determinado assentamento. Mas, a princípio, ele é individual, é visitar uma propriedade. É utilizado para conhecer a realidade. Aquele diagnóstico que a gente mostrou lá no primeiro exemplo pode ser levantado com esse método aqui, da visita. E também, de preferência, é interessante a gente associar a visita com uma entrevista, que é o próximo método, que aí a gente tem um material documental. Aqui já é uma visita que é a Dona Joana, no assentamento Barro Preto. Então a gente pode utilizar tanto para levar orientação técnica, como para obter uma cooperação na determinada comunidade, ou mesmo para estabelecer uma relação com essa comunidade para projetos futuros. E também a gente pode utilizar a visita para uma demonstração de uma determinada prática. Os pré-requisitos para realizar a visita. A gente tem que verificar primeiro se é conveniente a gente realizar esse método, porque como ele exige deslocamento, exige veículo, exige combustível, às vezes se for um deslocamento que vai para outro município, exige diária, se for localidades afastadas da sede do município, necessita pernoite no local, então tem custo com um hotel. Então isso tudo você tem que pesar se é realmente necessário realizar essa visita e se ela vai atender ao objetivo proposto. E aí você bota na balança as vantagens e as limitações e aí define se vale a pena ou não realizar essa visita. E a primeira coisa que a gente tem que pesar são as informações que a gente já possui dessa comunidade, principalmente em relação ao interesse. Essa comunidade tem interesse de aprender aquela nova prática? Essa comunidade tem a necessidade de estar aprendendo essa nova prática? Porque o que acontece? Às vezes você tem uma comunidade mais próxima da sede do município, que tem várias instituições dando assistência lá. E aí você tem uma comunidade mais afastada e não tem nenhuma associação, não tem nenhuma instituição dando assistência para essa comunidade. Então seria mais oportuno, mais importante para o desenvolvimento regional, eu estar atendendo aquela comunidade que teve menos oportunidade. E de preferência aquela que tem mais interesse, porque aí vai ser fácil implantar a nova prática, a nova tecnologia, a nova informação. Comunidade que você já tem alguma prática, um conhecimento que não tem interesse, é mais difícil. Há, às vezes, certa resistência pelo novo. Então, você tem que avaliar também essa barreira antes de iniciar o projeto. E as distâncias a serem percorridas, né? Então, se você já vai fazer um deslocamento que é grande, então você já pode associar outras ações na mesma rota ou na mesma comunidade. Então, às vezes, a gente tem assentamentos que são muito grandes, então você aproveita e faz mais de uma visita, faz várias visitas no assentamento. Ou, no caso do atendimento ser uma reunião com a comunidade, já pede para estar chamando todos para estar fazendo parte dessa reunião. E aí você faz um atendimento mais completo naquela região, com o mesmo custo. Com o mesmo gasto, você faz mais com menos. O objetivo, geralmente, é conhecer a realidade rural, o que é realizado lá, como e por quê.
Ou a gente pode estar fazendo a visita para introduzir, reforçar ou melhorar novas técnicas ou práticas naquela localidade. E às vezes é para obter uma cooperação daquela comunidade, criar esse vínculo, que aí depois fica mais fácil você fazer novas práticas futuras, e até para eles estarem participando, se envolvendo nas práticas que a gente já exerce. Fica mais cômodo futuramente se você já possui esse vínculo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Uma vez a gente foi numa localidade e essa localidade nunca participava dos eventos que a gente realizava. E a gente perguntou para o líder, mas por que vocês nunca participaram desses eventos que a gente realiza? Nunca chegou informação no rádio, vocês nunca viram os cartazes que a gente distribui, que a gente coloca nos bancos, nas associações, nas cooperativas. Aí o líder falou para a gente assim, professor, a gente já viu, a gente já ouviu, essa informação chegou para a gente. Mas a gente não vai onde a gente não sabe se vai ser bem recebido. Então, quando você já estabelece esse vínculo, fica depois mais fácil você inserir essa comunidade nas suas práticas. Da mesma forma que você fica mais fácil futuramente você está atendendo às necessidades dele, porque já tem aquela relação prévia. Inclusive, você conhece quais são as carências, as deficiências e os pontos fortes que você conhece nessa comunidade. A vantagem é eficaz, então a visita geralmente é eficaz na introdução de novas técnicas, principalmente se for bem planejada, permite a assistência técnica especializada e cria essa relação que eu acabei de falar com vocês com a comunidade. Então isso é outra vantagem. Limitação é o custo elevado, nem sempre o órgão tem o carro, nem sempre o órgão tem o combustível, às vezes tem o combustível e o carro está com problema, às vezes não tem o carro, não adianta ter o combustível, e o alcance é restrito também. Nas visitas você não alcança muitas pessoas, você alcança ali uma comunidade, 4, 5, 6 pessoas, não é um alcance grupal, massivo, como a gente tem outros métodos para esse tipo de alcance maior. E tem que evitar de ficar concentrando as visitas nas mesmas pessoas, porque aí você vai ficar atuando só num público, e aí você não tem um desenvolvimento regional, você vai ter um desenvolvimento focal, localizado só nesse mesmo público. Às vezes você tem uma amizade, às vezes você se sente bem trabalhando lá, você consegue implantar as práticas facilmente, e acaba que você cria essa relação, e você tem que evitar isso, para você atender mais comunidades, fica mais justo para aquele município ou aquela região que você atende. Em relação ao planejamento, a primeira coisa é fazer um roteiro. Né? Que informação que eu vou estar transmitindo lá? Quais são os materiais e equipamentos que eu vou precisar? Você define, eu vou deixar aquele folder lá sobre compostagem. E vou falar um pouquinho sobre compostagem. Vai ser a informação que eu vou prestar lá nessa comunidade. Aí você pega o carro lá do seu órgão, vai até lá, se desloca até aquela comunidade, 200 quilômetros da sede do município. Aí chega lá, rapaz, esqueci o folder. Então você tem que verificar antes todos os materiais que você vai precisar. E prever a duração de cada visita. Dentro daquela informação que você vai passar, dentro do material que você vai distribuir e dentro daquelas localidades que você pretende visitar na rota, você tem que estabelecer um tempo limite, senão você não vai conseguir realizar tudo. E é muito importante avisar os interessados que você está indo no dia tal, na hora tal, para ele não ter outros compromissos naquele dia e acabar inviabilizando a realização da sua prática, porque você chegou lá e o interessado não estava em casa. E aqui eu já falei. Em relação à realização, a gente tem que buscar estimular e orientar e não dirigir, não induzir o meu pensamento para o pensamento do produtor. Então, às vezes, o técnico tem
é o gosto, ele já gosta de determinado assunto e ele, rapaz, por que a gente não faz isso? Para você é melhor isso. Mas o produtor ele já pode ter experiência, ele já pode ter também a preferência do que ele quer produzir. Então você não tem que induzir, você tem que orientar dentro daquilo que a comunidade quer. E é por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico prévio, para a gente estar orientando e estimulando e não a gente chegar e definir. É porque assim, o presidente da República quer agora é assim, o diretor do meu órgão quer assim, não. A comunidade tem que ser orientada, não induzida. Introduzir o assunto gradativamente, é muito importante a gente ouvir, até para a gente criar essa abertura com o produtor. Então, primeiro a gente tem que estar disposto a ouvi-lo, só depois é que a gente vai querer passar essa informação que a gente foi fazer lá com a nossa visita. Eu tenho que mostrar interesse no que ele já tem, no que ele já produz. E dentro do que ele já produz, o que a gente pode depois, numa segunda oportunidade, estar melhorando. Isso aqui é básico, né? A gente tem que ser cortês, simples, objetivo e eficiente. É o mínimo que a gente tem que ser educado quando a gente faz uma visita. Gastar somente o tempo necessário, sem se afobar acelerando demais, atropelando as informações, e nem demorar excessivamente. E ao encerrar a visita, a gente convida esse produtor que a gente teve acesso a participar dos trabalhos que a gente está realizando na comunidade. Se houver algum material impresso, a gente entrega esse material, deixa para entregar o material geralmente no fim, porque às vezes ele fica se concentrando no material e você não consegue passar aquela informação. Agora, se for um material bem didático, com imagens, talvez seja interessante entregar durante a passagem da informação. Caso seja mais material de leitura, deixar para entregar ao final da visita. E como todo método de extensão, sempre é importante a gente fazer uma avaliação, para ver se a gente conseguiu concretizar aqueles objetivos do método de extensão que eu estava idealizando. Se eu não tiver, eu tenho que buscar aperfeiçoar o método. Eu buscar, enquanto pessoa, me aperfeiçoar para tentar realizar esse método da melhor forma possível. E isso a gente só vai conseguir com o tempo. Não vai ser, fiz uma visita, na segunda visita, pronto, já corrigi todos os problemas, já está aperfeiçoado o método. Não. Então a gente faz uma, duas, três, você vai sentindo até que ponto você pode ir, até o tempo, a velocidade, para você conseguir fazer bem feito. Considerar tempo, gasto, qualidade das informações, o alcance dos meus objetivos, o impacto da tecnologia, as práticas e informações se foram bem absorvidas, se eu conseguir motivar aquele produtor e se eu conseguir realmente envolver aquele visitado nas intenções do meu planejamento. Então eu tenho que observar se eu atingi o objetivo, se eu planejei isso, eu atingi, eu consegui realizar isso com essa visita. Então isso é muito importante a gente fazer sempre uma avaliação, até pessoal. Às vezes vocês vão trabalhar em órgãos que não são realmente de extensão, às vezes de financiamento, mas vocês têm esse contato com as comunidades rurais. Às vezes você não precisa fazer um relatório, mas é importante para você, enquanto seu crescimento como pessoa e como profissional, avaliar se você conseguiu atingir esse objetivo. Algumas dicas: utilizar as visitas com os líderes e multiplicadores, porque aí indiretamente você atinge aquela comunidade. Você também tem os líderes oficiais, mas também você tem aqueles líderes naturais, que geralmente não são. Por exemplo, os líderes oficiais é o presidente da associação, é o presidente do sindicato, é o presidente da cooperativa, é o vice. Esses são líderes oficiais, mas às vezes tem aqueles líderes não oficiais, aqueles líderes naturais. Um produtor mais antigo, que as pessoas antes de produzir vão conversar com ele, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, que ele é respeitado, ele tem o respeito da região. Então você tem que identificar esses líderes. Procurar reduzir a quantidade de visitas e melhorar a qualidade. Então não adianta eu fazer 10 visitas e aí a gente vai absorver depois, vai analisar e não conseguiu atingir o planejamento em nenhum.
nenhuma conseguiu implantar aquilo que a gente estava pretendendo, ninguém conseguiu implantar o que a comunidade veio buscar junto a gente. Então não é quantidade, é qualidade. E nunca realizar a visita sem planejamento e sem objetivo. Que aí você não faz nada, você só faz gastar o combustível, o tempo do produtor e o seu tempo. Aqui é só um modelinho do plano de visita com informação, um exemplo, para a gente definir o que a gente vai fazer, qual é o público que eu vou atingir, qual é o assunto que eu quero falar, bota assim, por exemplo, compostagem, manejo do solo, uso renovável da água, água de reuso, sei lá, o local que a gente vai fazer essa atividade, a data, o horário, a duração, qual é o objetivo, eu vou para motivar, vou para conscientizar o produtor da região tal, vou para passar informação tal, qual a justificativa? É de fácil aplicação, não exige equipamento, vou aproveitar a mão de obra ociosa, qual é o material que a gente vai precisar? Vai ter que construir uma esterqueira, vai ter que utilizar adubação orgânica. Então, tudo isso a gente vai pontuando para a gente fazer a nossa visita. E depois a gente faz essa avaliação durante o regresso ou quando chegar na unidade, a gente pontua os dados que a gente conseguiu atingir. Quanto ao método que a gente usou, quanto à tecnologia que a gente quis informar. E toda prática dentro da extensão tem que ter quem é o responsável por aquela prática. Até porque, para dar continuidade às práticas seguintes, a gente precisa da experiência desse primeiro contato. Então, a gente tem que ter documentado quem é o responsável, tanto no início, quanto quem foi que realizou realmente a atividade. Porque, às vezes, a gente tem um planejamento. Fulano de tal que vai fazer a prática e, por algum motivo especial, uma doença, um problema na família, quem realizou a prática foi outra pessoa. Ou foi um grupo, então coloca cada um que foi que realizou a prática no documento. Então esse aqui foi o método de visita. Ok? Até a próxima aula.